Tudo bem, gente? Bem-vindo aos nossos encontros com a base da nossa fé. Tô aqui com o Gustavo da Hora. Tudo bem, Gus? E aí, Marcão, tudo jóia? Esses encontros é para você que vai passar pelo batismo, vai ter a sua profissão de fé e talvez você que quer entender mais sobre a fé em Jesus Cristo. O tema de hoje é qual, Gustavo? Hoje a gente vai falar que o ser humano intui a existência de Deus e tenta se aproximar dele. Isso é interessante, porque ao decorrer da história, todas as culturas e todo ser humano que se foi estudado tem esse anseio da busca e do transcendente, né, do divino, essa busca por algo mais, né? E é interessante que eu lembro que eu estudei no seminário isso, assim, mesmo que você for encontrar as tribos mais distantes, os lugares mais que não tiveram acesso nem à religião, essas religiões majoritárias, a cristã, o islamismo, eles têm uma divindade, rituais, a religião está lá. Só pela tradição oral, não tem nenhum documento escrito, alguns deles nem tinham escrita, né? E isso acontece ao longo da história, né? A história tem isso, né? Em vários lugares, na geografia do mundo inteiro, onde tinha gente, parece que de alguma maneira tinha essa intuição, essa inquietação. Existe algo para além do que a gente consegue ver e explicar. Tem alguma causa por trás, ou podem ser seres, forças transcendentes, alguma coisa que está para trás do cotidiano, no dia a dia, mas que interfere no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como que a gente pode se aproximar, entender mais sobre isso e usar isso ao nosso favor? Parece que isso estava presente, né? Então a gente vai ver as religiões mais antigas, vamos dizer assim, você vai ver essa coisa mais material de adoração, né? Adoravam o sol, as estrelas ou os animais e era algo mais palpável ali, mas porque todas as coisas tinham um espírito por trás, uma essência por trás a ser adorada, e parece que depois a gente começa a ter um pouco mais de sofisticação. Dava para ver que algumas religiões, não é isso que eu adoro, eu estou adorando uma outra coisa, mas eu preciso de símbolos, de ritos, dessa ponte entre o que eu vejo e o que eu não vejo, né? Muito interessante isso, né? Então parece que em todos esses contextos a gente tem gente tentando desenvolver e organizar os saberes. Como é que eu faço então para entender isso aqui e de alguma maneira não ser prejudicado se eu estou ofendendo alguma divindade, alguma coisa, né? Ou mesmo depois, quando vai refinando mais, alguma coisa no controle social, as divisões das classes de sacerdote, as divisões das maneiras como se organiza aquela sociedade. Então isso foi tendo diversas expressões, das mais diferentes, e sempre o ser humano tentando de alguma maneira chegar nesse transcendente, resolver esse mistério, né? E ao longo da história a gente vai ver cada vez ficando mais complexo, né? Você vai ter os panteões, você vai ter vários tipos de meditação para alcançar o transcendente, você vai ter dogmas, e isso é comum entre todas as culturas e todas as religiões também. Aonde você estiver, você vai ter essa forma, tanto as religiões, como eu falei, majoritárias, que se consolidaram, até mesmo pequenos grupos, em pequenas tribos, você tem esse conjunto de crenças aonde eles querem, e no fundo, Gustavo, todo mundo está querendo buscar esse sentido para a vida, ou uma realização pessoal, ou o que mais? Como é que se chama? Propósito. Plenitude. Alcançar, né? Algumas religiões vão ter outros nomes diferentes, né? Alcançar um estado de plenitude, né? Onde enfim, eu supero a realidade visível, as dores do dia a dia de alguma maneira. Mas isso era lá antigamente. Depois do século XX a gente evoluiu e agora a gente não tem mais nada disso, né? Isso é muito... isso? Isso é muito antigo, é coisa de religião. Mas olha só como é interessante. Talvez você venha de um pano de fundo como eu, Marcos, eu não cresci no contexto de igreja, mas nessa coisa da ciência, da filosofia, isso daí de religião é pra gente que precisa, pra gente mais fraca, mas o importante é a cultura, né? O importante são as artes, o importante, ou então a ciência, né? O importante é... Ou o plural.
o plural. O importante tudo. é a gente debater, é a gente Porque eu me ter várias senti vozes melhor. diferentes. Isso, exatamente. E aí eu lembro, por exemplo, e aí isso é muito forte, era pra mim, e aí na nossa sociedade de uma maneira isso aparece muito, quando a ciência começa a trazer explicações que antes não existiam, aí você, imagina, é o que povo burro pensava que quando chovia era porque tinha uma divindade que estava brava, estava mandando trovão, né? E tinha que aplacar a ira. Hoje a gente sabe que o magnetismo das nuvens e tal. E você tem uma explicação agora, eu não preciso mais dessa coisa. Mas ao mesmo tempo eu estou buscando essa transcendência, às vezes, por meio do conhecimento. Quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, mais eu sou alguém digno. Ou por meio das artes, quanto mais talento eu tenho, ou quanto mais, pode ser riqueza, quanto mais eu consigo comprar e realizar, eu vou ter a minha vontade sendo feita. O que você está mostrando é que, eu acho que lá pro século XX, a gente começou a achar que a religião ia ser uma coisa superada com a evolução da ciência e do pensamento humano, e na verdade continua de formas diferentes, né? Às vezes de forma disfarçada, às vezes de forma até negada. Quem fala, não, eu não sou uma pessoa religiosa, mas a gente vai ver, quando começa a pensar, tem as suas crenças, e até a sua crença de não crer é uma crença onde está dando sentido, que tá dando sentido. Busca e tudo mais. Eu alguns elementos aqui que eu acho interessantes, né? Mas mesmo nesses lugares que se dizem não religiosos, você vai ter às vezes os livros sagrados. Onde que está a referência do saber que vale a pena? O guia definitivo. Né? Ou onde estão, quem são os autores? Quem são as pessoas que têm autoridade? Olha a sede por autoridade. Quem que quando fala eu tenho que ouvir, né? Quem são os profetas, né? Nesse sentido, ou templos, lugares sagrados. Seria a academia, às vezes, um templo do culto ao corpo perfeito. Seria um Instagram, né? Então tem lugares onde tem o templo, esse lugar onde se reúnem aqueles adoradores. Enfim, os rituais, né? As formas e os valores, né? As formas de ver o mundo, as formas de ter propósito na vida, né, Marcos? No final das contas, eu acho que a gente quer levar a esse ponto. Todo mundo, a gente pode concordar, que se frustra. No final das contas, todo mundo busca o transcendente, mas parece que nunca encontra. Até os que encontraram vão falar, me fala como chega aí. É o que a gente chama que eram os vendedores de mapa. Eles estão assim, olha, eu sei onde está o tesouro, você está buscando encontrar esse sentido, eu tenho. Então segue esse mapa, aí você segue e não dá certo. Então assim, também podemos dizer, né, Gustavo, que o que é universal é essa frustração. Parece que... tem uma música do YouTube que eu gosto sempre, que fala I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda continuo sem encontrar o que eu tanto busco. E eu acho que é um pouco disso, né? Essa frustração, ela é para todo mundo. Até assim... É algo muito comum. Olha que interessante. Eu experimentei um pouco disso, né, no meu histórico religioso. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas, às vezes você, por exemplo, eu vou buscar o meu prazer. Existe uma corrente filosófica que fala isso, né? O sentido da vida está em você buscar o prazer. Então, aquilo que te dá prazer, você vai e faz. Mas mesmo numa sociedade como a gente vive hoje, em que as pessoas tentam buscar o seu prazer ao máximo, parece que diminui o prazer da vida, diminui o gosto pelas coisas simples, né? E aí, de repente, tem uma frustração. Por mais que eu me dedique a buscar o meu próprio prazer o tempo inteiro, parece que eu não consigo chegar. Aí, e às vezes é com riqueza também. Isso, né? Oi? Riqueza. Cara, às vezes eu conheço gente muito rica. Quando eu tiver tal quantia, e parece que nunca eu vou ser suficiente. Feliz. Quando eu tiver aqui, não, agora se eu chegar naquela outra quantia, agora sim. É impressionante isso. E na religião é a mesma coisa. A mesma coisa. Aliás, isso é o fruto nosso de buscar e tentar encontrar. Então, a pergunta que a gente quer que você reflita com esse primeiro encontro nosso é um pouco sobre, primeiro, reconhecer a sua história religiosa. Como é que foi sua experiência religiosa? Quais são os esforços, os limites que você encontrou nessa jornada de fé? E assim, mas você está falando só da fé em Jesus? Não, estou falando dessa busca. O que te incomodou para um dia essa mensagem de Jesus, se você está ouvindo aqui, você já passou por isso, mexer com você. E é importante isso, porque a gente vai falar nos próximos encontros,
essa busca, ela sempre vai estar lá. Esse anseio de religiosidade, a gente aqui chama muito de religiosidade. Essa religiosidade de dizendo, eu faço meu esforço, eu sigo um padrão e eu encontro a Deus, ele está aqui. A Deus, e ele a realização, volta, o divino, aquilo que transcende, aquilo que me quero traz na vida, valor. o que eu estou buscando, ele cai aqui mesmo quando Deus está falando, não precisa fazer isso, não, eu quero fazer isso, eu quero essa moeda de troca. Ele vai estar sempre presente e isso é um automático nosso. Todo ser humano vai falar, vai ter sobre esse automático. Então, pausa essa aula e escreva um pouquinho sobre a sua fé e aí a gente vai voltar aqui para conversar um pouquinho mais de algo importante. Você passou por algumas das religiões conhecidas, né? Como que foi a sua trajetória? Você aprendeu alguma coisa em casa? Depois isso mudou? Ou se foi essa busca mais da ciência? Onde que foi? Qual foi a sua trajetória? Qual foi o seu, né? Por onde você foi buscando e de que maneira, onde você foi encontrando limitações nisso tudo até chegar em Jesus? Como eu já sei que você já pausou, agora a gente quer encerrar falando sobre um Deus que se revela. E uma das coisas que eu gosto, Gustavo, é essa revelação. Porque assim, para ter revelação, não pode ser uma coisa, tem que ser uma coisa desconhecida. Está sendo mostrado uma coisa que eu não enxergo, não sinto, não vejo. E foi tirado o véu, né? A palavra revelação significa isso. Não dá para ver de repente. A palavra apocalipse, é isso. É revelado o que estava oculto. E é interessante que eu sempre digo isso, que para a religiosidade não precisa de revelação. Toda criança já nasce e sabe sobre algo retributivo. Se eu quero o favor de alguém, eu pego e faço algo e a pessoa faz para mim. Eu obedeço para ganhar alguma coisa dos meus pais. Eu vou ser um bom garoto para conseguir. Então isso é a busca religiosa, mas a revelação vai dizer de um Deus de amor, de um Deus que nos acolhe, que a gente não consegue, mas Ele faz acontecer por nós. Então, a revelação é um Deus que se revela em graça e amor o tempo todo, né? Então a Escritura traz isso. Olha como é interessante. A gente está vendo que na história humana, né, a humanidade, as civilizações, a gente citou no começo, tenta buscar esse divino. Depois a gente falou, na Escritura, se a gente olhar para o Antigo Testamento, você vai ver os seres humanos com esse instinto ali, desde de Caim e Abel, de alguma maneira, eu preciso fazer alguma coisa para agradar esse Deus, né? E depois isso como chegou na sua história, como é que você foi fazer isso, mas aí a gente vê que o ser humano não é capaz de fazer isso. O único jeito, Marcos, era que esse Deus viesse se encontrar com a gente, Ele se revelasse. Se Deus é um totalmente outro, aquele que está muito além de tudo que a gente vê e consegue entender e sentir, só entenderíamos se Ele se diminuísse, se esvaziasse até chegar em nós. Então a gente caminha a vida toda, a gente percebe que não caminhou nem 1% do que deveria caminhar quando chegar até Deus, e Ele faz todo esse caminho. E aí a gente tem vários versículos que a gente quer que você medite, e a gente vai colocar em algum texto, ou na descrição dessa aula, ou em PDF, para você meditar, mas a gente separou um só para a gente colocar aqui como essa revelação é maravilhosa. Olha só, a limitação humana, na capacidade de se achegar a Deus. O versículo está em 1 João 4:10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é aquilo assim, a gente não teria como, e aí Deus manda o seu Filho em substituição pelo nosso pecado, todas as nossas limitações que nos afastam dele, aquilo que a gente tenta fazer de certo e acaba gerando às vezes morte. Aí isso tudo Deus manda Cristo como propiciação. Isso Ele vai tomar sobre si substitutivamente aquilo que a gente não teria como conquistar e dizer, Deus, está aqui o meu direito. O preço que a gente tem que pagar para chegar até Deus, nós não conseguimos pagar. Nem a nossa vida vale esse preço, porque nós somos pecadores, a nossa vida já está condenada. Então é quase como assim, se vocês não conseguem pagar, Deus fala, Jesus fala, eu vou pagar por eles, eu vou até eles, eu vou pagar esse preço para que todo aquele que estiver em mim possa ter acesso de novo ao Pai. Todo esse anseio, ele é resolvido em Jesus, pagando e sendo o Filho que dá a sua vida para nos resgatar. Então isso é maravilhoso.
Então, essa primeira aula, ela é muito importante porque ela está dizendo, primeiro, da base da religiosidade. Todos nós somos religiosos e a gente está buscando o transcendente, seja ela de forma sofisticada ou não, vamos dizer assim, temos esse anseio e a gente não pode negar isso, a gente até tem que encontrar e elaborar isso. Só que o mais importante é que a distinção entre o que nós cremos e a grande maioria das outras crenças é que a Bíblia revela que nós não conseguimos e que só Deus vindo, se revelando e fazendo o que nós não conseguimos é o suficiente. É verdade. E Deus, então, ele nos cria a sua imagem e semelhança e aí ele faz a gente, de alguma maneira, ter elementos de Deus em nós. E aí olha só que interessante, um outro versículo em Eclesiastes que diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do ser humano um anseio pela eternidade. Mesmo assim, o ser humano não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então isso está ali em todos nós e isso só se encontra quando Deus vem ao encontro disso. Isso é maravilhoso. Deus colocou esse anseio já em nós e graças a essa semente que Ele colocou, muitos de nós podemos encontrar Jesus e falar: caramba, foi a minha vontade, eu que busquei. Depois você vai entender, não, foi Deus que estava desde o começo. Nós queremos desafiar você a meditar sobre esses versículos que a gente está colocando também, para que essa nossa jornada com esses nossos encontros seja cada vez mais sólidos e quando a gente se vê ao vivo com algum dos pastores, você tiver esse bate-papo, seja muito mais profundo na nossa fé.